Capítulo 8 do Evangelho de São João. O versículo é o 31 ao 38. João, capítulo 8, 31 ao 38. Amém? E também, se for possível, já deixa marcado aí para a gente depois, quando for ler, não ter dificuldade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 24. 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo é do 17 ao 24. O tema da moção que o Senhor colocou para o grupo nessa noite é: a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 24. João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios. Amém? Vamos ler? Vocês acompanhem aí comigo, por favor. João, capítulo 8, versículo 31 ao 38, diz assim o Evangelho para nós nessa noite. Disse então Jesus, João 8, tem alguém perdido ainda? João 8, 31. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que ouvistes de vosso Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho, do capítulo 8 de São João, ele traz para nós alguns fatos. O primeiro deles é o encontro de Jesus com aquela mulher adúltera, Os fariseus ali, os judeus que se colocavam como observadores da lei. Por isso Jesus disse: vocês fazem o que os vossos pais disseram, Então os judeus chegaram ali, principalmente os fariseus, trouxeram a mulher adúltera para Jesus e disseram aquele fato que a gente conhece: foi apanhada em adultério, a lei manda matar. O que o Senhor diz? Aí Jesus vai e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E quando Jesus diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, todo mundo se encaixa ali como pecador. E, consequentemente, ninguém tem a ousadia de atirar a pedra. Vai embora todo mundo. E Jesus diz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, eu não vejo ninguém. Ninguém mais me acusa. E Jesus diz: se ninguém te acusa, também eu
não te acuso. Vá em paz e não peque mais. O que Jesus está dizendo hoje, nessa noite, para mim, que refleti um pouquinho sobre esse evangelho, e para você que está me escutando, é que, olhando ao seu redor, nenhum de nós pode acusar o outro, porque nós somos pecadores. E sendo pecadores, a gente não pode acusar. Então a gente não tem esse direito. E Jesus automaticamente diz para mim e para você aquilo que ele disse para aquela mulher: se ninguém te acusa, então eu também não te acuso. Vá em paz e não peque mais. A primeira palavra para nós hoje é esta: aquele que disse que quer nos libertar e que tem o poder para nos liberta dizendo: eu te perdoo, tu estás livre. Então vá embora e não peque mais. Por isso o tema de hoje diz: a verdade vos libertará. Porque quem disse para aquela mulher que ela não estava condenada, que ela estava livre? A verdade. A verdade em pessoa disse para ela que ela estava livre. Mas o que é ser escravo? O que significa uma pessoa que é escrava? Aí eu fui procurar, significado. A ajuda do dicionário ambulante que tudo apresenta para nós, que é o Google. Aí lá ele dá uma definição: escravo é que ou aquele que está privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Então ele diz que escravo, uma pessoa que é escrava, é alguém que está privado da liberdade, e estando privado da liberdade está porque alguém o escraviza, e quem o escraviza é o seu senhor. Esse termo que Jesus usa de escravidão é um pouco diferente do que nós conhecemos na história do Brasil. Na história do Brasil existiu a escravatura, mas na história do Brasil, no período em que o Brasil tinha escravos, e aqui eu falo de maneira direta, porque hoje ainda existem muitas pessoas que são escravizadas, mas eu digo escravo mesmo. Os escravos ainda tinham algumas possibilidades como tal. Por exemplo, trabalhar e trabalhando conseguir a sua alforria. Então ele ainda tinha condição de se libertar, de se tornar livre. Ou se não, de repente, ele trabalhando poderia ganhar um salário ou algum custo financeiro e comprar mesmo a sua alforria. Comprar, ir lá e comprar. Então ele se liberta. Ele de maneira altiva, se liberta. Ele próprio compra a sua liberdade. Só que esse termo que Jesus usa no tempo de Jesus, não existia possibilidade alguma de um escravo altamente se libertar, porque não tinha condição alguma de ele trabalhar para ganhar algo em troca. O seu senhor tinha o poder total sobre a sua vida, de dar a vida ou até mesmo de tirar a vida. Quando eu digo dar a vida, não é o nascimento, mas de dizer permanece vivo ou morre. Era exatamente isso. A liberdade por conta própria era impossível. Impossível. Por isso Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Porque só existia essa possibilidade: ou o seu Senhor o libertava, ou o seu Filho o libertava. Fora disso, a possibilidade era zero. Zero. Totalmente. Por isso Jesus diz:
se o filho libertar, o filho que recebeu do pai esta autoridade sobre o escravo será livre. Quem daqui já assistiu uma série que tem na Netflix chamada Os Vikings? Alguém assistiu? Não? Alguém já assistiu? Pronto. Ali dá para ter uma noção mais ou menos do que é ser escravo. Os Vikings iam para uma determinada região, matava quem eles queriam e algumas pessoas levavam como escravo. Se fosse mulher, era escrava sexual ou para fazer serviço braçal doméstico. Se fosse homem, era escravo também para o trabalho. E se por um acaso eles quisessem matar, eles matavam assim como se mata um animal, porque eles tinham todo o poder sobre aquela pessoa. E para quem assistiu a série, tem a história de um monge que se tornou escravo e que acabou depois vivendo submisso, mas depois de livre e espontânea vontade, até o Ragnarok disse: você está livre, pode ir embora. Ele disse: não, eu quero ficar aqui. Aí continuou escravo de livre e espontânea vontade. Veja aí 1 Coríntios capítulo 7, o versículo é o 17. Aí você pode dizer: vixe, mas o que é que tem a ver isso aí com o que foi lido agora? Porque no contexto ele fala sobre casamento e virgindade, mas eu queria colocar um ponto de vista aqui do apóstolo Paulo sobre escravidão. Capítulo 7, versículo 17 diz assim: o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz: ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou, em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. É a regra que estabeleço para todas as igrejas. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure dissimular a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. E ele continua: permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado por Deus. Eras escravo quando fostes chamados? Não te preocupes com isto. Ao contrário, ainda que te pudesses tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Pois aquele que era escravo quando chamado no Senhor, é liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Não vos torneis escravo dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado pelo Senhor. Amém? Amém. Então veja, eu trouxe esse pequeno texto aqui do apóstolo Paulo para dizer o seguinte. Ele diz: alguém era circuncidado? Aquele processo lá que está em Gênesis capítulo 17, quando Deus chama Abraão e diz: olha, a partir do 8º dia de nascido a criança tem que ser circuncidada, senão não fará parte do meu povo. Aí no Novo Testamento os judeus exigiam isso para aqueles que eram pagãos e que se convertiam. Aí Paulo vai aquela discussão que teve no Concílio de Jerusalém. Não vamos impor regras pesadas para eles, porque não é necessário. O importante é a observância dos mandamentos. Aí depois ele diz: alguém era escravo quando foi chamado pelo Senhor? Se era escravo, se torna livre. Mas aqui ele está dizendo uma liberdade espiritual.
Não é a liberdade porque alguém, Silene tinha um escravo, e se esse escravo se converte a Jesus, automaticamente ela vai dar a liberdade a ele. Não era isso. Ele diz: não te preocupes com a tua condição de escravo, porque se tu era escravo, agora tu és livre. Mas pelo contrário, tira proveito da tua condição de escravo. Como eu não sei o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer de tirar proveito da condição de escravo. Não sei, né? Aí fica na minha cabeça um mistério. Mas provavelmente o escravo tinha algumas possibilidades que talvez ele, sendo livre, não teria para servir a Deus. Aí ele diz: mas se alguém era livre, alguém era liberto, era uma pessoa livre, quando era chamado por Jesus, se tornava escravo de Jesus. Para nós que não somos escravos de ninguém, e aqui eu estou falando da escravatura mesmo, nós somos livres. Mas quando o Senhor nos chamou, nós nos tornamos escravos do Senhor. Escravos do Senhor. Por sermos chamados por Ele, na nossa liberdade, aqui eu falo da escravatura, nós nos tornamos escravos. Mas só que Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí por isso eu falei da mulher adúltera, quando Jesus disse: olha, ninguém te condena, também eu não te condeno. Se eu, que sou o teu Senhor, não te condeno, então significa dizer que tu és livre. Eu, que sou o teu Senhor, te digo que eu não te condeno, então tu és livre. Mas livre do pecado. Então todos nós que estamos aqui, o apóstolo João na sua carta diz assim: quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Só que quando Jesus diz que a pessoa é escravo do pecado, ele não está falando daquele que, como eu conversava há um bom tempo atrás com o Ricardo, outro dia, eu conversava com o Ricardo, eu dizia: Ricardo, a gente falando sobre pecado, eu disse: Ricardo, uma coisa é você caminhando, pisar numa casca de banana, escorregar e cair. Outra coisa é você, com alegria, com satisfação, de livre e espontânea vontade, se dar o trabalho de subir alguns degraus para escorregar no pecado. Aí eu dei esse exemplo do escorrego, né? Porque a descida é maravilhosa, mas existe um sacrifício para descer. Então, uma coisa é a pessoa escorregar e cair. E o livro do provérbio diz que se o homem cair 7 vezes, das 7 vezes o Senhor o libertará, o levantará. Se ele cair 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. Agora, outra coisa é eu cair e eu querer estar caído e prostrado. Uma coisa é eu pecar porque eu fui fraco no momento e caí. Outra coisa é eu dizer: eu quero estar aqui, porque aqui é prazeroso, aqui é gostoso. Aqui as minhas paixões são afloradas e isso me dá alegria. É disso que Jesus está dizendo. Alguém que é escravo do pecado é alguém que pauta a sua vida no pecado. É adúltero, não quer deixar o adultério. É prostituto, não quer deixar a prostituição. É fornicador, não quer deixar a fornicação. É idólatra, não quer deixar a idolatria. É feiticeiro, é invejoso, não quer deixar. Então, quando eu me decido pelo pecado, eu sou escravo do pecado. Jesus disse que quem comete o pecado é escravo do pecado. Agora, esse cometer aqui que Jesus diz é aquele que quer pautar a sua vida no pecado. Agora, você que está aqui e que deseja pautar a sua vida nos mandamentos, como o apóstolo Paulo diz: olha, não precisa ser circuncidado, não precisa se incomodar porque não é circuncidado. O que é necessário é cumprir os mandamentos.
se nós estamos nos esforçando para cumprir os mandamentos e pecamos em qualquer deles que seja, e automaticamente vem sobre nós uma tristeza que nos impulsiona a buscar a confissão, aí está em nós a certeza de que nós não somos mais escravos do pecado. Somos livres. Agora, mesmo na nossa liberdade, infelizmente, existe uma coisa dentro de nós, que o apóstolo Paulo chamou de concupiscência, ou seja, uma inclinação às paixões, e essa inclinação, elas estão aí à flor da pele. Porque o que o mundo tem oferecido de oportunidades para o pecado não é brincadeira. Então, por esse motivo, Jesus está dizendo: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E aqui, nesse contexto do capítulo 8 de São João, os fariseus começaram a discutir, né? Porque Jesus falava que ele era maior do que Abraão, que antes que Jesus viesse ao mundo, Abraão tinha visto o seu dia e coisa e tal. Se vocês não descobrirem que eu sou, né, Jesus falando ali, enfatizando que ele é Deus, aquele mesmo que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, que Deus disse a Abraão: diga que eu sou te enviou. A Moisés, né, melhor dizendo. Eu sou o que sou. E Jesus diz: se vocês não descobrirem, ele diz aqui no versículo 24, né? Disse-vos que morrereis em vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí Jesus estava dizendo para aqueles que creram: se vocês quiserem permanecer livres, se vocês não quiserem permanecer escravo, nem morrer escravo, permaneçam nos meus mandamentos. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Escravo, tem o escravo porque é escravo, porque alguém o fez escravo, e tem escravo por amor. E a gente está até fazendo uma preparação, né? Começou ontem. Escravos por amor. Quando o anjo do Senhor falou com Nossa Senhora, o que foi que ela disse? Toda vez que a gente vai rezar o texto, a gente diz, primeiro a gente diz: o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela foi como é? E ela concebeu do Espírito Santo. Aí o outro diz, né? Como é? Eis aqui a... Mas a palavra não é serva. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor. Quando o anjo chegou a anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela olhou para o anjo e disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E nós, né, principalmente nós aqui da comunidade, nos tornamos escravo por amor. Se tornar escravo por amor é fazer-se cumprir aquilo que Paulo disse aos Coríntios: se você era livre quando foi chamado pelo Senhor, agora você é escravo do Senhor. Mas não é escravo porque o Senhor tira a tua liberdade. Não. Jesus não tira a nossa liberdade. Pelo contrário, Ele nos torna livres. E nesta liberdade, de maneira integral, nós podemos dizer: eu me faço escravo por amor. E quando nós fazemos algo por amor, aquilo não se torna peso, não é pesado. Quando você se disponibiliza a ser escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora, e essa escravidão é por amor, não tem peso na escravidão, porque ela é feita de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Ser escravo por amor. É isso que o Senhor nos chama nessa noite.
a desejar ser escravo por amor. E se nós formos escravos por amor, com certeza nós experimentaremos a liberdade, a verdadeira liberdade. A liberdade que nos coloca diante do mundo com a condição clara de dizer: isto eu quero, isto eu não quero. Isto eu faço, isto eu não faço. O Papa Emérito dizia que nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Toda ditadura escraviza. Toda ditadura escraviza um povo. E a ditadura do relativismo tem escravizado muitos povos nesta questão de: para você é, para mim não é. Para você não pode, mas para mim pode. Ou seja, esse relativismo cultural, e que também se torna dentro da igreja um relativismo religioso. Quando a gente é católico e diz: eu sou católico, mas eu não gosto de procissão. Eu sou católico, mas eu não acredito na intercessão dos santos. Eu sou católico, mas eu não concordo com esse negócio de escravidão a Nossa Senhora, a Jesus por Nossa Senhora. Então você já entrou, você já está entranhado, melhor dizendo, de um relativismo que não cabe dentro de quem foi liberto pelo Senhor. Vamos ficando de pé? A gente vai cantar uma música que eu acredito que todo mundo sabe. Quem não sabe, escuta. Mas esta canção, na minha concepção, ela cabe para nós nessa noite declararmos para Jesus que Ele nos libertou e que nós somos livres. Fecha teus olhos. Com teus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. E com a mão no teu coração, eu queria que você pudesse pensar assim, que você está agora segurando o teu coração, que era escravo do pecado, que vivia acorrentado, e você coloca ele nas mãos de Jesus. E eu queria que você pudesse visualizar o seu coração, que estava todo envolto, todo envolvido por correntes, por cadeados, por travas. Eu queria que você pudesse ver essas correntes, todas elas se partindo, sendo quebradas, e o seu coração sendo livre, sendo liberto, e o Senhor podendo dar de volta a você o seu coração completamente livre, porque hoje livre eu sou. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque um dia, escravo eu fui, e hoje eu sou, mais livre aos teus pés, sentido na vida, minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe. Quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Declara isso: hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Meu supremo bem.
separar e jamais irão romper, porque o amor selou. Hoje livre sou. Livre sou. Eu queria que você pudesse ir agradecendo a Jesus de maneira bem breve. Vai agradecendo a Ele. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela libertação nessa noite. Obrigado, Senhor, porque eu tenho essa convicção de que eu sou livre, Senhor. Eu estou livre em Ti, Jesus. A minha liberdade foi comprada pelo Teu sangue, Senhor. O Teu sangue me libertou. O Teu sangue me salvou, Jesus. E eu sou livre, Jesus. Nada nem ninguém pode me colocar na escravidão, Senhor, porque o Filho do homem me libertou. E se o Filho me libertou, eu sou verdadeiramente livre. A minha escravidão não existe mais, porque o Senhor me libertou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque cada irmão que está aqui nessa noite experimenta neste momento a libertação. E nós que éramos escravos, Senhor, agora somos livres em Ti, Senhor. E toda a escravidão, Senhor Jesus, toda a corrente que nos escravizava, todas as ataduras que nos prendiam, Senhor, caíram por terra dessa noite. Porque o Senhor me libertou. Porque o Senhor me torna livre, Senhor, verdadeiramente livre, Jesus. Eu quero Te louvar e Te bendizer, Senhor, por cada pessoa que nesta noite experimenta mais uma vez a libertação. A liberdade do pecado, Senhor, a liberdade do maligno, Senhor, que nos oprimia, o diabo que nos oprimia, o pecado que nos fazia andar curvados, Senhor. Nesta noite o Senhor tira dos nossos ombros o jugo que é pesado e nos coloca sobre nossos ombros o Teu fardo que é leve, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aquela corrente que prendia os nossos pés e que nos impedia de corrermos para os Teus braços foi quebrada pelo Teu sangue, Jesus. Foi quebrada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. E hoje nós podemos correr para Ti e dizer: hoje livre sou, Senhor. Obrigado. Tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Solta a voz. Hoje livre sou. Repita isso. Hoje livre sou. Sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Bem forte, diga. Hoje livre sou. Repita, hoje livre sou. Hoje livre sou. Mais uma vez, hoje livre sou. Hoje livre sou. Mais uma vez e segura, hoje livre sou. Hoje livre sou. Amém. E o sentimento que Jesus coloca no meu coração é exatamente esse. Das correntes que atavam o nosso coração sendo partidas e jogadas ao chão. E a partir de hoje nós iremos olhar para nós mesmos com essa convicção: eu sou livre, porque Jesus me libertou. E se Ele me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.